A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 84 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Josué capítulo 5 ao capítulo 7. O tema preparação e disciplina. Glória a Deus. Diz assim Josué capítulo 6. A destruição Josué capítulo 5 primeiro, A circuncisão dos filhos de Israel. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a esses Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. A celebração da Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. O príncipe do exército de Deus. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade.
e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué havia falado ao povo. Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: não grite, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram a arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente, a fio de espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Raabe é salva. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. O pecado de Acã. Josué capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto de Bet-Aven, a leste de Betel,
e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo. Basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele, os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentados em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar, por sorte, se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas. E a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. Fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa boa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, e os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã:
por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama o Vale de Arcor, até o dia de hoje. Maravilha, vamos então às leituras complementares. O príncipe do exército do Senhor, Josué 5, 13 ao 15. Diz assim: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se levantou, se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Hebreus capítulo 12, versículos 6 ao 11. A correção de Deus é amor. Hebreus 12, do 6 ao 11. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem esta correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Glória a Deus. A palavra é clara, Deus corrige a todos quanto ama. Se você é filho, vai ter a correção de Deus. E quando a correção vem, gera fruto de justiça. Maravilhoso, quando você é corrigido, na hora você sofre, você chora, mas você sente que o nome do Senhor foi glorificado e você sente que a justiça do Senhor está sendo executada. Meu amado irmão, dá um check de leitura concluída e também comenta aí o que toca o teu coração no dia de hoje. E se Deus permitir, amanhã estaremos de novo dando sequência então à nossa leitura. Fica na paz do Senhor Jesus.